Filmou bem esse prato aqui, ó. Uma farofinha, que lado? Mais? É aquela? Uma farofinha? Desse lado? Acabou, acabou. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo de número 13. Palavras do Senhor que nos diz o seguinte: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Eu quero chamar a atenção para esse adjetivo aqui: bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e daquela que há de vir. Fiel é esta palavra digna de toda aceitação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado
por profecia com a imposição das mãos do presbitério, até o 14. Amém. Toma o seu lugar, por favor. Nesse nosso encontro aqui da tarde, eu quero tentar estabelecer uma dinâmica um pouco mais acelerada aí, quem sabe até com maior participação dos irmãos, mas chamando a atenção para o segundo aspecto aqui da expressão que o apóstolo São Paulo usou para Timóteo, no capítulo 3, versículo 17 da sua segunda carta, que é aquela ideia, para que o homem de Deus seja perfeito. Fala do agente. Primeiramente deve-se buscar a perfeição do agente, que é o obreiro, e depois buscar as habilidades, ou a perfeição nas habilidades que nós outros temos colocados a serviço da obra de Cristo. Aqui é um aspecto mais prático, e é claro que eu vou fazer umas colocações aqui de cunho bem assim, contundentes, mas voltadas para também a nossa atividade prática como obreiros, porque todos nós, em alguma medida, estamos envolvidos direto ou indiretamente com algum serviço na causa do mestre, e a gente precisa também de, ainda no aspecto introdutório, entender que no corpo de Cristo, todo membro e cada membro tem que encontrar sua função. Isso leva-nos a repensar, ou pelo menos a colocar de modo diferenciado, aquela ideia de separar leigos e clérigos, laicato e alguém que tem uma função mais, digamos assim, profissional, entre aspas, no reino de Deus. Evidentemente, nós temos na igreja do Senhor pessoas retiradas da igreja e outra vez oferecidas à igreja para servi-la no ofício, numa tarefa de caráter ministerial ou de liderança. Foi assim que o Espírito disse através de Paulo na carta aos Efésios. Ele mesmo, como que dizendo, não outro, deu uns, não todos, uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Querendo o quê? Querendo aperfeiçoamento, aí ele universaliza, aí ele torna ampla. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então eu, como pastor Esdras, qualquer cargo de liderança, não existe como se fosse uma mão de obra qualificada, paga e contratada para fazer o trabalho da igreja. Não existe isso na Bíblia. Porque como corpo, todos os membros do corpo precisam estar em plena atividade, em exercício, a fim de que não se atrofie e não se torne também um peso para o corpo. Todo membro do corpo que fica enfermo ou doente e que fica um tempo imobilizado, o que ele se torna? Torna-se um peso para o corpo e de repente também não se desenvolve. Quando alguém fica com o braço engessado ou algum outro membro paralisado, imobilizado um tempo, o que se propõe depois? Que ele vá a sessões de fisioterapia, a fim de que o membro retorne ao seu exercício normal de função. Para usar a mesma metáfora, ou seja, a analogia dessa metáfora, no mesmo sentido, não é diferente na igreja. Porque ele sim retirou da igreja
alguns homens na qualidade de dons e os devolveu outra vez à igreja, para que esses, no exercício da função ministerial e chamada também de responsabilidade de hierárquica no corpo, possa levar todo o corpo, na totalidade dos seus membros, a efetivamente desempenhar o seu papel. Amém? Amém. É por isso que lá em Efésios também está dito: querendo aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, até que todos, no versículo lá na frente, cheguemos à estatura de varão perfeito, a plena varonilidade em Cristo Jesus nosso Senhor. O versículo anterior: para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados à roda por qualquer vento de doutrina, mas alcançando essa maturidade, cujo ideal é o caráter santo de Cristo Jesus, funcionemos como corpo. E aí o versículo de 15, 16 vai dizer assim: no qual, falando que todos nós ligados em Cristo, que é o cabeça, no qual todo membro, ligados nele, pela justa cooperação de cada membro, de sua participação efetiva de cada um, produza o seu próprio crescimento. O que eu quero corrigir aqui então? Não há na Bíblia respaldo para essa ideia de que nós, pastores de tempo integral, é verdade, somos alguns oficiais profissionais da fé, assalariados pelo laicato, pela membresia, para fazer o trabalho da igreja. Não, a igreja é um corpo, e todos os membros do corpo precisam efetivamente achar seu lugar. Eu perguntaria, você vai responder de si para si mesmo: você já encontrou seu lugar no corpo? Você sabe qual é a sua função no corpo? E em sabendo qual é essa função, você tem efetivamente contribuído no corpo para o crescimento do corpo? Responda de si para si mesmo. Por que eu estou introduzindo assim? Para que nós outros saibamos que antes de nos empenharmos em alguma atividade no sentido de melhorar nossas habilidades e dons, precisamos, antes de tudo, saber qual é a nossa vocação, o nosso dom e a nossa função no corpo. Amém? Ninguém que é braço no corpo vai desempenhar satisfatoriamente a função de perna, e ninguém que é perna no corpo vai desempenhar satisfatoriamente a sua função sendo orelha. E aonde a gente começa a errar como igreja Assembleia de Deus, esse todo aí, em não quebrar esse limite, essa dicotomia entre laicato e clérigo, entre líderes leigos e líderes, digamos, oficiais de tempo integral para a igreja. Aí nós, pastores, ficamos daqui pensando: eu estou aqui assalariado para a igreja para fazer esse povo trabalhar. E o povo senta lá e olha para nós aqui e falou assim: olha, se nós estamos pagando aqueles elementos lá para eles trabalharem e fazer a obra de Deus acontecer. E aí a gente quebra um padrão que Deus estabeleceu para a igreja, que é um corpo, que é a unidade de todos os membros do corpo, e a efetiva cooperação e participação de cada membro do corpo no sentido do crescimento assim harmonioso e orgânico do corpo. Ok? Porque no corpo, qualquer membro que crescer desproporcionalmente é uma anomalia, não é? A cabeça não pode crescer muito, senão fica encefalia, um problema de encefalia ou de hidrocefalia, aquela água que vai entrando, não pode crescer. Todo membro que cresce
anormalmente no corpo, é anômalo. Mas qualquer membro que estando no corpo não cresce à medida orgânica do corpo, é também anomalia e se torna peso para o corpo. E aí eu li esse texto aqui porque nós vamos falar daqui a pouco de treinar. Nós estamos falando de treinando líderes para a excelência do ministério cristão. E dizemos que da ótica de Paulo aqui e de Deus como um todo, a preocupação maior dele é que nós como agentes e obreiros sejamos perfeitos, para depois buscarmos habilidades perfeitas, ou seja, termos perícia, habilidade, destreza naquilo que a gente faz. Não basta ser perito e hábil em algum dom, em alguma atividade, se o meu caráter cristão não corresponder àquilo. Por isso nós falamos uma parte da moeda, um lado da moeda, agora vamos falar o outro lado da moeda. Ok, então eu gostaria que você anotasse o seguinte aí, se for do seu interesse. Descubra qual é a sua vocação e dom ministerial. Essa é a questão fundamental aqui. Por que eu estou falando de primeiro de vocação e depois de dom? Deixa eu explicar para você. Não há nada mais desgastante, desmotivador e extenuante do que se você se envolver com alguma tarefa que não tem afinidade com o seu dom, o seu dote natural, a sua vocação. E eu iniciei falando dos dons no corpo, embora tendo lido a carta a Timóteo capítulo 4 do 6 em diante, para que nós entendamos isso. A igreja, como organização e instituição, tem criado alguns vícios perigosos. Quais sejam? Primeiro deles, criado uma ideia de que eu só posso exercer algum ministério e algum serviço no reino de Deus se eu tiver investido de alguma categorização ministerial convencional. Ou eu não vou dizer convencional, porque dá ideia de organização convencional que é legítima, de uma categorização convencionada. Deixa eu dizer para você, com toda segurança eu posso dizer isso do profundo do meu coração. Os dons Deus dá à igreja. E abra aqui um parênteses, isso pode, eu disse que falaria coisas pouco contundentes, mas muito necessárias hoje. Nós somos pentecostais, eu sou pentecostal porque falo língua estranha, porque muito mais do que isso. Que eu não sou pentecostal só para falar língua estranha. E por ser pentecostal, o maior grupo dentro do pentecostalismo, nós completamos agora recentemente 100 anos. Eu acho que é tempo da gente corajosamente sentar, voltar ao texto sagrado e à luz do texto descaracterizar alguns estereótipos que a gente construiu aí no meio. A Bíblia nunca disse que eu tenho dons em termos de possessões minhas. A Bíblia nunca disse isso. Dons são dados à igreja, o corpo, não para o Enoque membro, indivíduo. Você pega a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz que os dons, aliás não são os dons, é a manifestação do Espírito, é concedida. Não é nem o dom, é a manifestação do dom. E nem a manifestação é dada como posse, ela é concedida. E concessão é diferente de possessão. Ninguém tem dom em termos de posse, que eu tenho 2 que guardo aqui no bolso, 3 que eu guardo nessa algibeira, e mais 3 que eu ponho aqui, e deixo 5 de reserva na minha sacola, para quando eu interessar posso usar. Eu não tenho dom, eu não tenho controle sobre ele. Porque os dons do Espírito
não são possessões, são concessões. E para reforçar isso, do ponto de vista da gramática grega, a gente usa lá, o termo grego é carismata tu pneumato. E tem duas formas nessa expressão. Ela pode estar no caso genitivo ou no ablativo. Quando eu digo assim, dons do Espírito, eu posso estar referindo dons que procedem do Espírito. É igual o irmão diz, alguém perguntar para o senhor, alguém falou, de onde é aquele narigudinho lá? Vai dizer, não, ele é de Goiânia. Agora, eu não sou propriedade de Goiânia, eu sou de Goiânia no sentido de derivação, é de lá que eu venho. Os dons são do Espírito, no sentido que a fonte de onde eles emanam é o Espírito Santo. Mas aqui em 1 Coríntios e também em Romanos 12, depois em 1 Pedro e também aos Efésios 4, quando fala dons do Espírito, o caso é genitivo de posse. O que é genitivo de posse? É igual eu falar aqui nesta tarde. Esta Bíblia, pronome demonstrativo, esta e não aquela, pronome relativo, aquela, é a Bíblia do Enoque, que essa eu comprei e paguei, é minha, como posse. Quando diz que o dom é do Espírito, o genitivo de posse diz que o dom é do Espírito, ele libera a manifestação do dom para a edificação do corpo, mas o dom continua do Espírito. E se a gente tivesse pensado nisso, a gente teria evitado uma série de erros desses monstros estereotipados que a gente colocou aí, que o pentecostalismo vem montando. Deus já me usou em certos momentos, ou liberou a manifestação de dom enquanto eu ministrava, que nunca mais liberou, e não estou interessado que libere por minha vontade, que eu não manipulo o dom. É por isso que tem confusão. Alguém disse, não, eu tenho o dom de profecia. Ele recebe uma elocução profética legítima de Deus hoje. Amanhã alguém cobra dele, aí ele vira mãe de Ná. Ah não, lá fora é que é mãe de Ná, aqui é mãe de Norá. Aí ela fica na fila, os outros fazem na fila, e ele é obrigado a profetizar para Raimundo e todo mundo, e põe a mão na cabeça dele. Aí Deus não falou para ele, ela inventa. Porque a cultura pentecostalizada criou a ideia do estereótipo, que só é cheio do Espírito Santo quem agir assim. Quem não agir assim já não é cheio do Espírito Santo. Irmão, eu falei pela manhã que a graça de Deus é multiforme. Nós podemos estar num culto e o irmão está lá pulando que só pipoca na panela, estribuchando e caindo, porque ele é mais emotivo. Está aqui o psicólogo, é da compleição psicológica e de personalidade dele. O outro está do lado, tranquilo, sem dar um pio, sem derramar lágrima, sentindo a mesma presença, só que ele não precisou agir como o outro, que o Espírito Santo não cria um bando de soldadinho de chumbo. Você não precisa agir igual aos outros para demonstrar, porque cobra que você é cheio de presença. Glória a Deus. Aleluia. Aí criou-se um estereótipo e todo mundo, porque claro que nós somos também um grupo social, e na sociabilização, ou nesse aspecto sociológico melhor, do grupo, todos nós tendemos a corresponder à prática do grupo, não é? Corintiano não gosta de estar conversando com São Paulino, especialmente no dia do jogo do Corinthians, porque a corintiano vai ter assunto mais com o corintiano, que é um grupo social. E aí a gente vai perdendo a capacidade de avaliação e vai ficando o quê? Muito uniformizado. E a graça não é uniforme, é multiforme.
E nesse aspecto, eu aceito sem medo de errar, e com a mais absoluta tranquilidade, que eu vou chegar no céu e ver gente recebendo galardão por dom de pastor maior do que o meu, sem nunca ter portado a credencial de pastor, que o que implica para Deus não é a minha credencial e o cargo que a convenção me dá, é o dom que ele distribuiu, e esse dom está na igreja, e tem gente sentada no banco que é mais pastor do que eu. Aleluia. No dom. Eu tenho tranquilidade de entender e aceitar que eu vou chegar no céu, e se é que eu posso imaginar, assim, dando asas à minha imaginação, naquela imensa fila que o Senhor estará galardoando e coroando os vencedores, eu verei irmãs anônimas que estarão na minha frente recebendo galardão maior do que eu. Porque o Enoque pode ter mais mídia. Isso aqui é um instrumento de mídia. Convite que o pastor me chama? Já esqueci. Esdras Guimarães me fez dar um instrumento. Então eu tenho maior visibilidade, mas não significa que eu estou fazendo mais obra de Deus. Porque os dons foram dados à igreja, e Ele deu alguns onde? No corpo, para pastores, doutores, evangelistas, apóstolos, estão aí. Mas à medida que a gente construiu essa percepção no nosso meio, a gente não ajudou as pessoas a encontrarem a sua área de vocação e o seu dom ministerial no corpo. Tanto é que não é errado, evidentemente, isso, mas entre nós tinha que ter a escalinha, né? O pastor Colena sempre dizia lá, é o auxiliar de para auxiliar, não é nem auxiliar, ele é auxiliar do para auxiliar, e depois chega auxiliar do para diácono. É claro que enquanto instrumento de treinamento isso é bom. Isso até foi copiado da visão militar brasileira, que vivemos aí 23 anos de uma cultura militarizada, da caserna. Isso é bom, do recruta até o general de 5 estrelas, né? Mas não significa. Quem recebeu de dom, ou de Deus, dom de diácono, vai ter que morrer diácono, porque esse é o dom que Deus deu para ele. E ele tem que encontrar satisfação em ser diácono e treinar as habilidades em como ser melhor diácono. Porque o diácono, como dom, não é uma escada nem um trampolim para chegar a presbítero, e nem presbítero é uma escada, um trampolim para chegar a evangelista, e nem evangelista é um trampolim e uma escada para chegar a pastor, e nem pastor é um trampolim, uma escada para chegar a bispo, e nem bispo é uma escada e trampolim para chegar a apóstolo. E eles estão aumentando, que de repente tira Jesus do trono e vira vice-deus. Está quase. E atira Jesus do trono e vira vice-deus. A quarta pessoa da polindade, porque se é 4 já não é trindade, é polindade, né? Olha, isso está na Bíblia. Por que às vezes a coisa desanda? E no geral a gente acaba criando situações muito desgastantes para quem busca exercer o ministério e para a comunidade. Porque culturalmente, eu vou repetir, embora não seja errado essa tendência ou essa prática de usar esse colegiado, quem tem dom de diácono ou de presbítero vai ter que morrer presbítero, porque esse é o dom que ele recebeu, que ele tem para exercer da parte de Deus. Quando isso está envolvido com o nosso contemporâneo, isso que está acontecendo, nós trazemos de fora da igreja para dentro da igreja essa cultura elitista, onde, olha, eu preciso chegar a evangelista, eu preciso ser pastor, porque isso me dá uma condição maior do que ser um diácono, porque
do que ser presbítero, do que ser auxiliar de Certo. trabalho, do que ser professor de escola dominical. Muito bem colocado. E aí, o dom deixa de ser dom, vira status. Aí o dom já não é Deus quem dá, é uma conquista. Aí se eu almejo chegar ao topo de vice-deus, se eu cheguei lá, eu falo, não passa no meu caminho, eu cheguei aqui porque eu conquistei. Fui 15 anos presbítero, 12 anos evangelista. Agora eu cheguei a pastor, não passa na minha frente, porque a coisa é elitista. Claro que a Bíblia respeita os graus hierárquicos dentro da amplitude do formato ministerial, mas não nesse sentido. O dom do diácono não é menos nobre do que o dom de pastor. Aliás, para a minha tristeza, minha, dos senhores não, minha, a palavra diácono é traduzida na Bíblia em muitos lugares por ministro. Nós chamamos hoje convencionalmente, agora estou falando de convenção, órgão, que representa a agremiação que representa o colegiado de obreiros, evangelistas, pastores acima. Nós chamamos de ministro, mas na Bíblia, em muitos lugares, quando aparece a palavra ministro, no original a palavra é diácono. Por que eu estou fazendo essa longa dissertação, esse palavrão? Para a gente corrigir algumas situações, porque alguém, olha, eu nunca está feliz com o que faz. E alguém disse que quem não está feliz com o que tem, nunca ficará feliz com o que quer. Então é natural, desde que haja o cumprimento e a correspondência daquilo que eu falei na parte da manhã, um daqueles princípios, daqueles 4 princípios que eu coloquei, que é ter permanência, ter vida no meio, ter escolaridade, comer uns quilos de sal juntos, não tem nada errado. Cooptar do meio da igreja uma pessoa de membro a pastor, uma vez que de fato ele tem o dom de pastor. Não tem nada na Bíblia ordenando que ele precisa ser antes de ser pastor, diácono, presbítero, evangelista. Não tem. Talvez falte entre nós o discernimento para perceber satisfatoriamente quem de fato tem ou não este ou aquele dom de exercício no ministério. E eu encontrei um moço, ele já está bem velhinho, cansa assim, cabelo branco. Eu vou até dizer o nome dele, que já está perto para passar para lá, mesmo ele não vai aparecer por aqui. Muito dificilmente. Joaquim Faria Bueno. Dá só o primeiro nome dele, Joaquim Faria Bueno. Há muitos anos atrás, eu era pastor vice-presidente naquela igreja lá no interior de Goiás. Antes de vir para São Paulo, essa última vez, esses 2 anos que eu fiquei por aí. E ele era uma pessoa, um fazendeiro muito abonado, influente na cidade. A família dele, Bueno e Faria, era uma família enorme na cidade. Foi influente na igreja católica, líder de grupo de cursilismo, e também encontro de casais, e muito católico praticante, com a família enorme. Ele converteu ao Senhor. Tem dificuldade para ler. Ele pega a Bíblia de ponta cabeça, então mas ele está citando de qual ele tanto faz, né? De ponta cabeça e tal. Isso não diminui o dom dele. Mas aí, ele converteu ao Senhor e serviu aquela igreja com alegria intensa e muita satisfação, e foi um exímio ganhador de almas, sendo o quê? Um auxiliar, um cooperador, porteiro da igreja. E a igreja, no interior, a calçada da igreja, quer dizer, a porta da igreja está logo ali na calçada, ele conseguia com os irmãos um arsenal, um estoque de Bíblia e de harpa, e deixava no banco uma mesinha lá na porta da entrada mesmo. Ele ficava na calçada, esperando os ex-compadres, as ex-comadres e os amigos. Vamos sair, boa noite. Você está na altura? Não, vamos entrar um pouquinho aqui. Não posso entrar não, mas 5 minutos sentar aqui, menino. Senta aí. E a pessoa sentava e falava, vamos ler o salmo tal. Ele já estava com o salmo aberto. E vamos cantar o hino 15, já estava com a harpa aberta. E ganhou muitas almas.
Lembro dele feliz e satisfeito. Ele chegava 40 minutos antes de começar o culto e já abria a igreja e botava as coisas no lugar e botava o ar funcionando e aquela alegria. Aí mudou de pastor, o pastor entendeu de fazer o evangelista. Agora, uns 3 anos atrás, ele me ligou: pastor, pelo amor de Deus, eu me decepcionei, estou desmotivado, até não estou nem indo na igreja de vergonha, eu não sou evangelista, eu queria mesmo ser diácono. O senhor me ajuda a ligar para essa conversão, escrever para lá e mandei me tirar de lá. Eu não sou pastor, eu não sou evangelista. Dizendo, o afã de ajudar o elemento estragou o dom dele, porque o dom dele é ser diácono, é ser introdutor, é ser recepcionista. E esse trabalho dele não é menos nobre do que o meu, com todo esse palavrão infindável que eu uso. De jeito nenhum. Então ninguém vai desenvolver perfeição das habilidades, ou ser perfeitamente habilitado ou preparado para toda boa obra, se primeiro não encontrar qual é a sua área de vocação e o seu dom ministerial e ficar feliz aí. Sabe por quê? Porque não basta fazer o que gosta, é preciso gostar do que se faz. Você acha que é fácil? Tem dia que com essa minha vozinha cansada e chata de ouvir, eu falo de segunda a segunda, tem mesa lá em Goiânia. Mas olha, há 30 anos atrás, 32 anos, eu me optei pelo ministério. E a lã não pode pesar o carneiro. Talvez seja difícil para você, alguém, membro da igreja, ler mais de uma vez a Bíblia toda. Eu já li mais de 80. Porque não me pesa, é o meu ofício. Eu encontrei nisso não só a minha área de ocupação, o meu prazer, eu me realizo nisso. Seja, talvez, pastor, eu indiquei aqui alguns 2, 3 livros para ler. Eu vou ler com muita dificuldade. Eu já li 64 esse ano, porque a lã não pode pesar o carneiro. E estou terminando de ler os 66 daqui mais uma vez. Porque é preciso gostar do que se faz e não apenas fazer o que se gosta. E isso está diretamente ligado à sua vocação. E deixa eu dizer para você, Deus não é tonto, Deus não é assim tapado para escolher uma função na sua obra alguém que não tenha aptidão natural para aquilo. E eu provo, à luz da Bíblia, dentre muitos exemplos para não citar, mas de um vou citar o exemplo de Moisés. Deus chamou Moisés aonde? Uma coisa é chamada, outra coisa é vocação. Da ótica de Deus, Deus não chama para alguma tarefa alguém que não seja antecipadamente vocacionado para aquela tarefa, ou alguém que não tenha demonstrado habilidade para aquela função. Deus chamou Moisés onde? Na sarça ardente, não foi? Êxodo capítulo 4, 3, 4 por ali. Mas se observa que 40 anos antes Moisés já tinha demonstrado interesse para lidar com aquele negócio de libertar a gente. O jeito não era o melhor, ele já começou matando, detendo a cacetada na cabeça do egípcio e enterrou na areia. Esqueceu de que não enterra pecadão na areia, que o vento tira a areia, né? A duna muda de lugar toda noite e amanhã o defuntão vai aparecer. Tem que enterrar defunto debaixo de 7 palmos mesmo, e numa terra firme, e de preferência, né, de botar o cara de cabeça para baixo. Se der poder ressuscitar. Concretar. Aí o que ele matou um defuntão no Egito e botou um defuntão na areia. A areia tirou. E olha para fora, você matou. Quer dizer, o jeito dele era errado, mas naquele modo ele já estava demonstrando o que? Aptidão para aquele serviço, 40 anos antes da chamada.
tem gente que falou, não, Deus vai ser obrigado a me fazer cantor. Eu não sei entoar um acorde assim, mas Deus vai me fazer cantor. Outro vai dizer, não, eu só sirvo para ser pastor. Se eu não for pastor, eu rasgo o cartão de membro e saio dessa igreja. Até batendo palma, né? Até batendo palma ele sai do tom. De repente, amado, o que acontece? Aí a pessoa não se torna habilidosa e nem tem perfeitamente habilitado no que faz, porque ele está numa área errada. Ele não descobriu sua área de vocação. Eu vou dizer, Deus não é tonto, irmão. E Ele enxerga longe. Quando a gente vai com o fubá, Ele está com o bolo pronto já. E aí, à medida que a gente não descobre ou não identifica a nossa área de vocação e dom ministerial, fica difícil. E tem muita gente achando assim, oh meu Deus, eu vou tolerar ser diácono mais uns anos, para ver se o ano que vem, na próxima consagração, eu viro presente. Mas eu não gosto disso. Hoje é ceia de novo, tem que negócio de tolerar menino, e temos que dar beliscão na costela de menino de filho dos outros, e fala, hoje é ter recolher oferta. Quando o pastor vai falar, agora vamos ouvir para ele, já vai sair de filho, já por aqui que eu vou, que eu não posso ver serviço. Porque não encontrou prazer no que ele faz. Amém? Vamos pedir ao Senhor, Pai, Senhor, derrama gozo em nosso coração, no nosso serviço ministerial. Aleluia. Mas eu sei que isso são erros que a instituição vem cometendo, até amparada em algumas inferências. Eu não quero usar referências, mas inferências da Bíblia, não é? Mas anote aí uma segunda verdade que eu gostaria que você anotasse disso: em como tornar-se perfeitamente habilitado para toda boa obra. Descubra um meio de melhorar e aguçar o teu talento e tua habilidade. O seu talento é sua habilidade. Poderia repetir, por favor? Posso. Descubra um meio de burilar, de melhorar o seu talento e a sua habilidade ministerial. Irmão, eu preciso progredir. Por isso que eu iniciei esse palavrório todo falando da necessidade de termos compreensão da igreja como corpo, como organismo vivo. Por quê? Porque encontrando o meu lugar nela e sendo membro dela, tudo que é vivo, se parar, morre. Vou repetir: tudo que é vivo, se imobilizar, morre. E aí eu não consigo entender. Eu conheci um irmão, eu não vou dizer o nome dele aqui, porque lá no céu a gente vai encontrar, ele já está lá no andar de cima. Ele era um evangelista já, um rico fazendeiro. Ele não ia muito na igreja não, tinha uns comércios lá na cidade, e ele era muito amigo da gente, mas tinha que tolerar ele. Vivia comprando bezerro, vendendo bezerro e marcando boi, e ele via chegar para a igreja tarde, e às vezes ele chegava, sentava lá, ia rotar a Coca-Cola. Um dia nós estávamos no culto, já para terminar o culto, o pastor percebeu que ele estava chegando, pediu a igreja lá para ficar de pé. Vamos ficar de pé, irmão. Ficou de pé. Não era hora de estar no culto, estava uns 15 minutos. Só porque ele viu ele entrando, falou assim: ó, irmão, vamos terminar o culto, nós chegamos mais cedo, né? Eu estava para terminar, e virou assim para o senhor: irmão Nezico. E acabei falando: não, irmão Nezico, o senhor está chegando agora, nós chegamos mais cedo, estamos indo embora. O senhor fica aí
culto aí do senhor, eu estava vendendo bezerro, comprando vaca, agora o senhor fica aí. Nós já estamos aqui 1h30, agora o senhor fica no seu culto aí. E ele era limitado, não desenvolveu toda. Olha, eu cresci naquela igreja, saí de lá para vir para o seminário a primeira vez com 20 anos, voltei para lá, casei naquela igreja, tornei-me pastor vice-presidente do campo por 4 anos e 7 meses, e todas as vezes que mandava aquele irmão falar, ele em João 3,16, ele nunca avançou. Ele parou. Nós podemos e devemos, uma vez descoberto a nossa área de aptidão, nossa vocação e dom, torná-lo melhor a cada dia. E por que alguns param? Talvez pelo fato de não ter tido a inteligência, a preocupação de descobrir qual é a vocação específica dele, e descobrindo-a, encontrar isso seu prazer e alegria, e só então buscar melhorar, burilar, trabalhar essa habilidade até o ponto de chegar à excelência. Por isso que eu li aqui, olha, Paulo está dizendo a Timóteo, fazendo isto. Então esse pronome, isso dá a ideia de que delimita uma área específica. Serás o quê? Que bom? Bom. Então Deus não aceita um qualificativo menor do que bom. Mas você tem que fazer isto. Agora alguém quer fazer isso, aquilo, outro, não sei que outro, e atira em 3 patas e não mata nenhum, e acha que tem que fazer tudo. Não, irmão, descubra o seu dom e burile a sua habilidade aí, e você vai encontrar sua fonte de prazer naquele seu dom, naquela sua vocação. Paulo falou, ocupa-te destas coisas. Então está bem aí uma delimitação, né? Não de todas, destas. Quais são as suas? É claro que eu entendo que no reino de Deus, no corpo de Cristo, não dá para a gente ser muito assim especificista. Até para falar aqui um ramo da medicina, o pastor Jueza Júnior sabe disso melhor do que eu. Mas tem uma escola de pensamento, eu acabei de ler um livro agora recentemente, escrito por um médico aqui de São Paulo, da USP aí, e trabalha aí nessa Santa Casa da Misericórdia em São Paulo, sobre bioética. Ele levantando uma nova escola de pensamento dentro da medicina, que está chamando a redescobrir, por exemplo, o lugar do clínico geral. Porque a medicina ficou muito especificada, muito assim, sedimentada, que você sente uma dorzinha, tem um médico que trata da cutícula e outro da ponta da unha. Imaginando que o ser humano é uma coisa hermética, que pode, o meu coração funciona numa caixinha separada. Não funciona, é um todo. Claro que em algum momento eu vou precisar do especialista, do cardiologista e outras especificidades dentro da medicina. Mas se eu não tiver primeiro uma visão do corpo como um todo, eu não vou tratar a parte. Não tem como separar o rim, arrancar fora e tratar fora lá no laboratório. Pelo menos não por muito tempo. Porque é um todo. No reino de Deus, então, eu tenho uma preocupação com essa onda que vem de lá, e eu sei de onde ela vem, não quero entrar nesse teor, porque é da pano para manga isso, mas eu sei de onde ela vem, qual é a ideologia e a filosofia que está por trás disso, e veio lá da Norte América, quando começou a usar muito a ideia de liderança, para definir os cargos ministeriais. O pastor é líder, mas nem todo líder é pastor, porque é preciso ser mais do que líder para ser pastor. John Maxwell começou a divulgar por esse mundo afora uma tese aí, e queria criar no Brasil 1 milhão de líderes.
O povo da Sara Nossa Terra, o irmão perguntou por mim, por ela lá, hospedou o bispo, não sei, Carlos, hospedou ele num evento, 2 desses eventos lá em Goiânia, e pediu o nosso tempo emprestado para fazer o seminário, que era um auditório para umas 2.800, 3.000 pessoas acomodadas, com ar-condicionado, aquela coisa toda. Foi lá. No primeiro tivemos 2.200 inscritos, era para ser 6 encontros. No segundo já tinha só 800, no terceiro não tinha nem 500. E qual é a ideia? Tem uma teoria montada nos Estados Unidos, do segundo governo do Bill Clinton, chamada teoria do domínio ou teologia do comando. E elas não especificam, elas não esclarecem a que veio. Por exemplo, por que os senhores, o que nós estamos de um tempo para cá, aliás, deixa eu mudar, por que os senhores há 8, 10 anos não ouvia falar tanto em apóstolos? Por quê? E agora choveu de apóstolos no mundo todo. Porque eles montaram uma teoria chamada do destino, teologia do comando. Eu vou falar bem baixinho para nós aqui. E se Cristo dar a voltar, a própria história vai comprovar que até o acidente ou o atentado contra as Torres Gêmeas foram eles que fizeram, para marcar o fim de uma era e começar outra. E eles entendem que dentro dessa teoria tem muitos detalhes, eu não vou entrar em minúcias aqui, que haveria de criar um colegiado de 70 apóstolos no mundo, e esses apóstolos reivindicariam a palavra revelação, unção. Vocês perceberam que de uns 100, 10 anos para cá, alguns livros pessoas falaram de mais unção, nova revelação, uma nova unção, que deu problema lá, pastor, com o Uriel de Jesus nos Estados Unidos, que ele teve uma entrevista com a Santíssima Trindade, porque esse colegiado de 70 apóstolos vão receber para esse novo tempo revelação tão extraordinária que pode mudar e acrescentar o que está aqui. Então não adianta você usar a Bíblia para poder falar com ele. Ora, não fala isso, não levanta contra mim, eu sou servo de Deus. Deus falou comigo aqui, cochichou no meu ouvido. Eu recebi uma família no meu gabinete há pouco tempo lá na minha igreja, que não é da nossa igreja, é de uma dessas igrejas que nasceu aí, que desse chamado Ministério Apostólico. Falou: pastor, me ajuda. Olha, eu estou aqui escondido, meu pastor, que eu estou bombardeado psicologicamente, que eu não consigo ficar mais lá. E engraçado que depois eu fui descobrir, essa igreja é em frente ao prédio onde eu moro, na Avenida Assis Chateaubriand. E esse pastor abriu uma igreja lá, já tem uns 8 anos. E a igreja, ele controla do jeito dele, ninguém fala, ninguém tal, a igreja dele. E ele agora está dizendo que Deus fala com ele uma revelação nova. Só que eu não consigo, eu falo que você fala: não sai debaixo da minha autoridade, senão eu te amaldiçoo. Eu sou sacerdote da sua e te amaldiçoo. Só que nós já tivemos de tratar caso dele, de 6 adultérios dele. Pastor, olha o absurdo que chegou. Ele já chegou ao ponto de vir do motel para a igreja ministrar o estudo de terça-feira, depois de passar a tarde com 2 garotas de programa no motel e trazê-las para o culto. Ele diz: não toque na minha vida, que eu sou ungido de Deus. Ah, mas a Bíblia é contra isso. Não, mas aqui tem uma revelação especial. Agora eu estou no ministério apostólico. Isso é um absurdo, né? E esse colegiado de apóstolos vão ter autoridade de Deus para criar uma nova modalidade, para preparar a igreja do Senhor para que Cristo faça o milênio. Antes haveria o arrebatamento, grande tribulação, volta de Jesus em glória, milênio, depois juízo do trono branco. Agora eles não creem mais em arrebatamento. Estão dizendo que o milênio é a igreja. Jesus vai reinar por 1000 anos, vai, mas é o reinado de Jesus na igreja, e é esse terceiro milênio. E não precisa esperar Jesus por agora. Antes de 2999 ele não vem.
Olha como é que a coisa é vendida, só que eles não verbalizam isso. Ricardo Gondim, eu vou falar o nome porque saiu aí na imprensa, foi cortado, por exemplo, de escrever na revista Ultimato, porque não acreditam mais em arrebatamento. Sua igreja na Fortaleza, eu vou falar há pouco tempo, lá de Viseu, acabou a igreja. Pois é. Nasceu a novo ministério de Aliás. Lá ele. Pois é, e tem um grupo aí, porque está por trás essa teoria. E aí estão reivindicando, por isso que eu falei pela manhã, de ter objetividade. Qual é o crivo objetivo, normativo, que está acima do Enoque, do pastor Esdras Carlos Guimarães, de qualquer bispo ou apóstolo que porventura, se a Bíblia respaldasse isso? É a palavra de Deus. Porque se não tiver um crivo objetivo que normatiza a minha ideia, a sua ideia, é a ideia de todo mundo, irmão, podemos fechar a Bíblia e largar a mão disso, que isso é coisa de cigana. Igreja vai virar coisa de cigana, porque cada cabeça a sua sentença. Diz o ditado aí fora, que de médico e louco todo mundo tem um pouco. E se cada um for falar da Bíblia, eu acho que é assim, assado, cozido e temperado, onde é que a gente vai chegar? E eles estão dizendo, até esses movimentos de liderança, outro fator. A partir de quando? Quanto tempo atrás a igreja, até a igreja brasileira influenciada por essas visões de fora, começou a falar da necessidade de participar da política? De uns 15 anos para cá, não foi? Porque eles entendem que a única forma de Jesus reinar na igreja nesses 1000 anos é a igreja treinar líderes e botar líderes, gente cristã, no comando de todas as grandes indústrias, no exército, no governo, ou então, no nosso caso em Goiás, que nós chegamos a ter 9 deputados estaduais, 2 federais. O governo não é crente, o governador melhor, não é crente, mas ele tem que vir pedir bênção do meu pastor. Na cabeça deles, isso é Cristo reinando. A igreja vai dar as cartas. Por isso que o John Maxwell começou a propagar o tal de 1 milhão de líderes. E não precisava ser crente, não precisava ser obreiro, é treinar cristãos para tomar de assalto os postos de comando, que a igreja precisa, nesses primeiros 100 anos desse terceiro milênio, preparar-se, tomando esses postos de comando, para que Jesus reine 1 milênio nela e através dela. Onde a gente vai chegar? Então a gente precisa corajosamente, eu tangenciei um pouco, questionar algumas coisas dessas. Ora, e ficar feliz na nossa área, no nosso dom, e tornar melhor naquilo que Deus nos deu fazer. Eu cantava o hino 15 algum tempo atrás e canto o hino 15 até hoje. E todas as vezes que eu procuro cantar o hino 15, eu procuro permitir que o Espírito Santo de Deus por ele fale ao meu coração. Mas eu posso melhorar até no cantar o hino 15. Uma atitude de coração, eu vou chegar daqui a pouco no preparo aqui, no investimento para o preparo. Eu quero encerrar falando desenvolvendo habilidade na arte do exercício do culto, na liturgia. Nós somos muito acostumados, e a pior tragédia, eu vou repetir essa palavra, a pior tragédia é quando nós nos acostumamos com o sagrado, quando o culto vira uma rotina, Jesus vira algo comum. Jesus era tão comum em Nazaré, por ter crescido lá, ter jogado bola de gude na rua quando criança, ter trabalhado na carpintaria de José, que quando ele voltou como Messias, os nazarenos tomaram-no pela mão e levaram para jogar no despenhadeiro. Isso é o que acontece. Toda religião, toda instituição religiosa que deixa o sagrado virar comum, mata Deus dentro dela. Aí Deus vira coisa, Deus vira um poder a ser manipulado, um instrumento a ser utilizado, e deixa de ser Senhor. Amém? Amém. Sabe por que Deus matou Uzá quando Davi estava levando a arca para Jerusalém? Não é maldade, não. É porque Deus está dizendo: eu não quero
que vocês tenham por comum as minhas coisas sagradas. Uzá não tem o direito de meter a mão na minha arca. E Deus matou Uzá. Davi até ficou entristecido e falou: larga esse trem para ir. Como é que pode? Eu estou levando a arca do Senhor e Deus está matando. Eu vou levar isso, não vai matar minha família toda. Mas mais tarde, Davi lê a Bíblia, tem uma regra, um jeito adequado de fazer as coisas. Aí Davi mandou o sacerdote vestir de roupa adequada, e tinha dito, lá no livro de Número, Deus mandou Israel dar carros para os Meraritas e os Libnitas levar as tábuas do tabernáculo. Mas as coisas do santo dos santos, que era o candelabro, a mesa dos pães da proposição e a arca da aliança, só podia ser carregados pelos coatitas e no ombro. E tem gente dizendo assim: não, eu acostumei tanto com a obra de Deus que eu posso fazer do mesmo jeito. Eu já aprendi a fazer. Irmão, cuidado, não acostume com o sagrado. Todas as vezes que eu leio o Salmo 23, eu tenho que pedir ao Senhor uma atitude para lê-lo como se fosse a primeira vez. O povo acostumou. A gente vem na igreja e canta: ó, cão cego, já não é nem quando, mas é cão mesmo. Cão cego, andei. Abre a boca, passa uma lagartixa ali, ele tira a atenção. Ele não tem fixação mais no culto. Então nem a cabeça dele, a mente dele está sempre em ponto morto, não pega nem no tranco. Ele vem, escuta a inologia, o barulho da bateria e a liturgia toda, e ele sai e pergunta ele lá fora: o que você aprende? Não sei, o que o pastor leu hoje? Sabe que eu não sei? Qual o hino que ele cantou hoje? Não sei de nenhum. Como é que cresce, irmão? Não é? Então procure tornar hábil naquilo que você faz, burilando o seu dom. Aí terceiro, já vou começar a encerrar, porque eu já falei muito, tá vendo? Já deu 1 hora. Só vamos ficar de pé daqui a pouco para descansar a cadeira aí. Já não cansa, a cadeira aqui cansa. Olha aqui. Aceite o fato que o treinamento deve ser constante e vantajoso para a sua vida. Aceite o fato que o treinamento deve ser constante e ele é vantajoso para você. Sabe, a gente precisa aprender a treinar naquilo que a gente faz, né? As empresas estão fazendo aí cursos. Essa palavra é muito forte porque fala de coisas de reciclagem, né? Mas de melhoria. Ninguém quer empregados ou funcionários que não busquem melhorar naquilo que faz e que não se preocupe em alcançar a excelência. E no reino de Deus, nós estamos objetivando a glória de Deus e conduzir gente para o céu. Mas qual a nossa preocupação em treinar naquilo que a gente faz? Alguém podia perguntar: pastor, mas qual a necessidade do treinamento? Deixa eu dizer para você: até soldados são inúteis na batalha se não estiverem treinados. Qual a importância do treinamento permanente? E a vantagem do treinamento é que ele vai tornar-nos mais operosos e frutuosos naquilo que a gente faz. Vou usar um outro exemplo bíblico. Por que Deus chamou Gideão? Uma época que os midianitas estavam dominando o Juízes, capítulo 6, 7, 8, até o 9 por ali. Deus foi chamar Gideão, que estava onde? Gideão estava onde? Malhando trigo no lagar, para tentar salvar alguma medida de trigo do roubo dos midianitas. Eu fico pensando nisso. Deus nunca chamou desocupado. Quando Jesus foi escolher os apóstolos, ele não foi na praça para ver quem estava cangando mosquito e tralando muriçoca e jogando dama. Ele foi na beira do rio para pescar, para buscar pescador.
E para Pedro parece que a coisa zangou. O dia que a pescaria rendeu, que ele falou: ixi, agora eu vou enricar, vou exportar peixe lá para Síria, para o Egito afora. Deus falou: venha após mim, eu vou fazer você pescar e vamos daqui para frente. Não adiantou nada. Ele chega, faz a pescaria produzir e muda de ramo. O dia que a pescaria rende, Deus muda de função. Por que Jesus não foi na praça? Não, você não está fazendo nada, não estou jogando uma daminha aqui para passar o tempo, cangando mosquito, trarando muriçoca. Jesus não foi lá, irmão. Então sai dessa ideia, não, eu não vou trabalhar porque eu tenho uma chamada de Deus. Vou ficar esperando. Pode esperar sentar, vou deitar. Que Deus só chama a gente ocupada. Eu costumo dizer que Deus não chama para trabalhar, Ele chama quem já trabalha. Lembra de Samuel? Chegou na casa de Jessé e acho que ele assustou aquela Belém toda, e o povo assustou porque o homem de Deus está chegando aí, o profeta, será que ele vê uma coisa errada? Ele até perguntou para ele: a tua vinda é de paz ou tem alguma coisa errada aí? Samuel e foi lá em Jessé, Jessé fez um banquete e mandou o Abinadab e o Samar e o Eliabe, que são os marmanjos dele, tinha 8 filhos, e vestir roupa bonita e apresentar para o homem. Coitado do Davi, nem recebeu o convite para o banquete. Foi excluído da lista de convidados. Deus resolve babelizar. Deus gosta de babelizar, né? Confundir as coisas. E falou assim: não, ele não é desse aí não. Ele não tem mais ninguém. O Davi falou: tem um, mas ele é tão xoxinho assim. Ele nem excluiu ele. Ele ia enfeiar essa festa. Ele não está na lista de convites. Deus falou: chama ele lá. Ninguém vai sentar aqui até que ele chega, porque ele estava trabalhando. Mas há um detalhe aqui: por que eles estavam trabalhando? Porque tinham encontrado prazer naquilo que fazia. E aí, Deus chega para Gideão, então ele fala: ó, varão valoroso. Falou: ih, logo para mim. E Gideão é daqueles cabas pedra 90. Ele olhou para Deus: se o Senhor é conosco, cadê daquelas histórias que nossos pais contaram? A coisa está preta aqui, hein? Não está do jeito que eu ouvi, não. Porque quando Deus chama a gente, irmão, a gente está inteirado das coisas. Glória a Deus. Deus falou: esse é que eu preciso. Aí foi depois que Deus falou para ele: varão, aliás, foi depois que Deus falou para ele: vai nessa tua força, eu vejo que você está no rumo certo. E livrarás Israel da mão dos midianitas. O que Gideão pediu depois? Ele falou: eu até posso ir. Aliás, ele falou assim: o senhor bateu na porta errada. Eu sou manassita. Manassés é a menor tribo de Israel. E a minha família da tribo é a menor. E da minha família eu sou o menor. E quase Deus falou: é o menor que eu quero mesmo. Vem, é o menor que eu quero. Aí Deus falou: é você que eu quero. Aí ele falou: então eu quero uma prova. Botou o velo lá. Aparece no olhar do velo. Espremeu, deu uma taça d'água. Agora eu quero outro teste. Agora o velo fica seco, a terra molhada. Sabe o que Gideão está dizendo? Eu não quero entrar num projeto para o qual eu não tenha certeza de vocação e onde eu não encontro um prazer em realizar. Eu quero ter segurança disso. Sabe por quê, irmão? Se Gideão tivesse essa segurança, ele tinha abandonado a congregação, que a guerra dele baixou de 32 mil para 300. Você imagina só? Começou com 32 mil, mas ele tinha tanta segurança interna: isso é o que eu faço, eu vou melhorar nisso que eu faço e vou fazer bem isso que eu faço, e não é a quantidade que determinará a minha motivação interna. Tem duas qualidades de motivação que eu preciso encontrar para me envolver permanentemente no treinamento de meus dons e habilidades. Uma é exógena, vem de fora, é o elogio, os aplausos, o reconhecimento. A outra é endógena, tem que vir de dentro. Essa é que sustenta Gideão quando a congregação dele cai de 32 mil para 300, e ele fica motivado do mesmo jeito. Porque não é o que vem de fora que determina o que a motivação dele, é a prova do que ele tem dentro. E por isso que ele pediu prova para Deus, que ele não queria desistir amanhã.
Eu não queria ser um João Marcos da vida, que quando Paulo está falando de missão em Barnabé, e a igreja chorando e despedida, ele falou: opa, é nesse grupo que eu quero ir. Chega lá em Chipre, ele volta de novo, da Panfilha, né? Volta para trás. Não é por aí. Ora, então, isso envolve o quê? O treinamento permanente, e a vantagem que ele nos dá possibilita a análise das reais necessidades dos agentes ministeriais na obra de Deus. O treinamento provê melhor funcionamento dos diferentes níveis hierárquicos da igreja. Por isso que eu falei, se eu tenho o dom de pastor, eu vou ser feliz em ser pastor. Ser pastor mestre, eu vou ser feliz e realizado em ser pastor mestre. Eu não vou imiscuir-me, penetrar nos porões e nos labirintos convencionais e ministeriais para batalhar e brigar pela presidência de um campo, porque o meu dom é ser pastor mestre, não é ser pastor de presidência de campo. E eu não vou brigar por isso, porque eu já me realizei nisso. Amém? Amém. O treinamento permanente e proveitoso define prioridades e metas do serviço da diaconia, recepcionistas, introdutores, diáconos e presbíteros na igreja. Agora deixa eu encerrar dizendo o seguinte, que é a quarta e última questão aqui. O treinamento qualifica o agente ministerial e melhora a competência naquilo que a gente faz. Vou repetir: o treinamento melhora a nossa atuação, se você quiser mudar, e burila a nossa competência. E como homem de Deus, nós devemos estar mais preocupados com a competência do que com a fama. Por isso que o pastor Esdras Júnior participou aqui muito assertivamente. Quando a gente encara o ministério como status, quando eu chego lá eu me esvazio, porque não é um dom que eu imagino ter recebido para exercício na obra de Deus. É uma escada que eu conquistei e cheguei no topo. E se eu conquistei, Deus dá satisfação para quê? Cheguei aqui porque eu mereço. Não é dom. Se é dom, é Deus quem dá, é a graça que libera. Mas se é status, é eu quem conquisto. E se é eu quem conquisto, eu tendo a não valorizar quem está à minha volta. E eu penso que um erro grave, dentre outros que tem tomado adentrado certos bolsões do movimento evangélico brasileiro, é a ideia de que pelo fato de eu ser pastor, foi eu que fiz isso aqui acontecer. Não, eu disse, iniciei falando que Deus tirou-me do corpo, como membro do corpo, por causa do dom que Ele me dá a exercer, e me devolveu como instrutor do corpo. Mas eu não sou maior do que o corpo, eu sou membro no corpo, e o corpo no todo é maior do que o membro. Então eu, como pastor, não faço ministério nenhum, é a igreja do Senhor que fez e edificou o ministério. Eu vou dizer para os senhores, com muito respeito e honra, eu disse que eu falaria algumas coisas contundentes. Lá para o nosso centro-oeste, que acontece isso demais. Meu pastor, que é presidente da convenção do estado, me consultou no assunto teológico agora no mês de julho, que nós temos a convenção lá, porque o líder maior da convenção nacional, aí de São Paulo ao Rio de Janeiro, não sei, mandou uma gestápula, uma ordem para consagrar toda a esposa de pastor presidente a pastora, credenciada pela convenção. Meu pastor presidente quis opor e falou: não posso fazer isso. Aí ele me chamou numa reunião para consultar que implicações teológicas disso, pastor. Eu falei: tem todas.
que o senhor possa imaginar. Nada errado chamar minha esposa de pastora por honra, que ela é consórcia minha, mas eu não divido o dom. Quem é pastor lá em casa é Enoque, e eu não dividi dom com minha esposa, porque o dom não tem estado civil. Não, o dom, eu era solteiro, esse dom de pastor, casei, dividi meu dom com a minha esposa. Não, eu não levei dom para o cartório, não dividi dom com ela. O chamado sou eu. Agora ela, como esposa de pastor, quem tem que entender qual é a dinâmica, a parceria, a postura de uma esposa de pastor, como a esposa de obreiro qualquer na igreja, assim como a esposa de um médico, do psicólogo que está aqui, que às vezes tem que dar plantão, do político, do empresário, do motorista de táxi, tem que entender. Mas ela não é pastora consorciada, num consórcio comigo. Mas depois a gente foi analisar e o buraco era mais embaixo. Qual é a ideia? Porque praticou isso na alta cúpula, com essa vertente que eu comecei falando pela manhã, de quase deificar o homem de Deus, para reivindicar a igreja e o patrimônio como bem de família. Aqueles pastores que não têm filhos herdeiros, vai passar para a esposa. Em Goiás está assim. No centro-oeste está assim. Nada contra, o meu filho pode ser pastor, o pastor Eza Júnior pode ser pastor, qualquer filho de pastor pode ser pastor. O problema é o critério que se utiliza. E aí, depois o meu pastor veio falar, e aqui em Goiás, como presidente da comissão, já tem algumas mulheres que mandam mais, agora ela vai puxar o tapete do coitado e vai assumir a igreja e pronto. E onde a gente vai parar com isso? Porque se é status, a preocupação é com a fama, não com a competência. E aí eu não devo nada para ninguém, mãe. Agora, se eu entendo como dom, e que Paulo falou aqui, eu devo esse meu exercício à própria igreja. Eu só sou pastor por causa da igreja. A igreja existe por causa de mim. Eu como pastor não existo sem igreja, porque só tem pastor porque existe igreja. Cheio de ministro sem pasta. Hã? Está cheio de ministro sem pasta. Cheio de ministro sem pasta nenhuma. Pastor sem rebanho. Pastor sem rebanho. Está complicando, pastor. E sabe, porque aí a máquina ficou pesada, muito cara para sustentar a paquiderme máquina da estrutura religiosa, e tem que consagrar mais para voltar para a chapa tal, ou recolher mais anuidade para arrumar dinheiro para sustentar a máquina que está pesada e é muito cara. E aí não é mais dom, é meus amigos, meus compadres, meus comparsas, e agora já não está achando, vamos incluir as mulheres. É mais fácil, já estão mais perto. Para elas pagarem a anuidade também. Isso é do reino de Deus? Deus tolera, mas isso não é proposta dele. Talvez nós estejamos caminhando para aquele fim que a nação de Israel caminhou. Deus esperou 630 anos até que Israel caiu cativo, porque não quis olhar o manual e o procedimento estabelecido aqui. Jeremias melhor, chega a dizer, Deus falando através de Jeremias, eu enviei meus profetas, madrugando e enviando-os, mas vocês não quiseram ouvir, e só sobrou-me a alternativa de trazer o tacão pesado da Babilônia e o martelo da minha ira e esmiuçar vocês. E tem gente com ledo engano, não sei qual cigano botou na cabeça dele que Deus não age contra a obra dele. Vai nessa, irmão. Eu pergunto, Israel não era obra dele? O templo de Salomão não foi enchido pela glória do Senhor lá na inauguração? O que é que virou? Virou pó. Quando nós não respeitamos o que está aqui, fica tranquilo, Deus não se deixa escarnecer. Mas cedo ou mais tarde, a vara do juízo virá. E aí Deus não respeita a patente, Deus não respeita status, porque Isaías falou que a minha glória não darei a outra, ele vai exigir e cobrar isso.
Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para os senhores o seguinte: para que o obreiro saiba, o líder saiba como pode ser feito o trabalho, implica em possuir conhecimentos teóricos e práticos necessários ou relativos à tarefa a ser desenvolvida. Irmão, se você é diácono, leia mais sobre diaconia. Se você é presbítero, leia mais sobre o que é presbiterato. Pega um bom manual do líder e do obreiro. Por isso que eu li esse texto aqui. Paulo está dizendo: Timóteo, ocupa-te destas coisas. E esse pronome destas, um pronome definido, está dizendo que a gente precisa aprender a delimitar. Eu leio de tudo, leio filosofia, já li até sobre espiritismo, que eu, para profetizar a palavra de Deus para essa geração, eu tenho que saber o que pulula a cabeça dessa gente aí. Eu leio o jornal 2 vezes por semana, assino uma revista e leio toda ela de capa a capa, e eu leio livros, leio filosofia, leio história, leio política, mas sobretudo, pelo meu chamamento, as minhas coisas, como Paulo falou para Timóteo, ocupa-te destas coisas. É um ministério cristão, então tem que entender mais a de Bíblia. Eu tenho que se ocupar dela. Até porque o meu ministério pastoral é focado, pastor mestre, como está lá em Efésios 4:12. E ele deu uns para pastores, isto é, mestres. Poimen cai didáscalos, está lá no texto original. Então eu tenho que, porque é o ofício faz o operário, mas é a habilidade do operário que dá excelência ao seu ofício. Se você tem uma função lá na fábrica, vem reciclagem e melhoria, você não faz nenhum curso, você vai ficar atrasado, ultrapassado, e amanhã vai surgir um profissional mais qualificado, vai tomar seu lugar. No reino de Deus a mesma coisa. Deus não vai tomar o dom, Deus não vai tomar o seu cargo, mas Deus vai permitir que você não tenha a mesma oportunidade, porque a gente negligenciou. Então descubra a sua área, porque o treinamento tem que ser colocado, ocupa-te dessas coisas. E lá na frente ele falou: até que eu vá, Timóteo, persista em ler. Sabe qual é outra coisa aqui? A quinta verdade: saiba que nenhum aperfeiçoamento acontece sem investimento adequado. E tem gente pensando: não, o anjo do Senhor vai me ajudar, e abre a tua boca que eu encherei, e o cara fica igual o urutau da minha noite. Nós temos que buscar, irmão, que o Senhor não pode usar ninguém que não esteja preparado para a tarefa. Davi, por exemplo, venceu Golias, não só porque Deus fez um milagre. Davi venceu o Golias porque a arte dele era treinar, jogar pedra com a funda. Acertar a testa de Golias não foi milagre, foi habilidade e treino. O milagre está numa pedra que mata um passarinho, quando muito fazer um gigante tombar no chão. Aí é milagre, tinha muita força nessa pedra. Mas acertar a cabeça do gigante foi treino. Aí a gente quer que Deus faça tudo pela gente, né? E nós nunca temos uma ferramenta afiada. Diz a Bíblia aqui, em Juízes 16 e 20, ou é 20 e 16, se não estou enganado, para falar dessa habilidade, que lá na tribo de Benjamim, eu acho que Davi fez o curso, foi lá de jogar pedra com funda, tinha 700 homens canhoto, imagina só, canhoto, que jogava pedra com uma funda e acertava um fio de cabelo. É claro que isso é uma hipérbole. O texto está dizendo o quanto eles eram habilidosos em atirar pedra com a funda, que a gente não quer habilidade. Deus dá o dom, mas não gorila. Então, se você é diácono, aprenda, leia mais, e como ser bom diácono, para que o obreiro, o líder, possa e saiba efetivamente fazer o seu trabalho. Não basta que ele simplesmente saiba como fazer esse trabalho, é preciso fazê-lo bem,
e fazê-lo satisfatoriamente, adquirindo habilidades, aperfeiçoando e aperfeiçoamento por meio do treinamento e da prática. Eu encerro aqui. Poderiam dizer muito mais sobre esta arte de ser obreiro, mas eu quero enfocar mais uma vez isso. Não se exaspere, não. Se Deus tem para você o cargo de uma função de pastor e líder maior no reino, pode aguardar, esse dia vai chegar. Mas faça o melhor e dê o melhor de si naquilo que você está invertido hoje. Você pode ser um trabalho simples, como o de Eliseu, deitar água nas mãos de Elias. Era só isso que ele fazia por muito tempo. Mas quando Deus o escolheu, e Elias deu a ele a oportunidade de pedir porção dobrada. Tem gente que pensa que é porção dobrada do Espírito de Deus, é muita carga. Eliseu pediu porção dobrada da porção do Espírito que estava sobre Elias, não é porção dobrada do Espírito de Deus. Aí Elias operou 7 milagres, Eliseu operou 14. Elias ressuscitou um defunto, Eliseu ressuscitou 2. Quando já estava só osso, jogou um soldado em cima do osso dele, o cabra levantou. Está na Bíblia isso. E sabe, se eu não for melhor naquilo que eu faço, por mais simples seja a tarefa, eu não alcançarei a perfeição na tarefa mais excelente que Deus porventura me der. Dentre outros exemplos bíblicos, eu poderia citar aqui vários, mas eu cito de José. Se a gente não aprender a servir gente sem nome e preocupar com a tristeza de gente sem nome no cárcere e atendê-los satisfatoriamente, Deus nunca vai abrir a oportunidade para a gente chegar diante de Faraó e interpretar sonho dele. E a gente tem gente seletivizando. O dia que o culto não for um medalhão, ele não vem abrir a porta e nem ajudar o pastor no culto. Ele fica olhando a agenda da igreja. Não anunciou o cantor Astrogildo da Silva Cruvinel Alameda Júnior, eu vou lá hoje, que é o cantor Cruvinel, né? Astrogildo, eu vou. Mas quem não aprende a servir humildes e gente sem nome, nunca terá a oportunidade de estar diante de Faraó. É claro que quando você serve gente sem nome, não vai dar imprensa, não vai dar ibope, não vai mudar nada. Você é preso e vai continuar preso. Mas é o fato de interpretar sonho de gente sem nome que um dia abrirá a porta do Faraó para você. Naquele dia vai dar mídia, a televisão vai estar lá, você vai ser reconhecido. Mas tem gente que já quer pular lá no topo do pódio. E não vai dar certo, irmão. Coloca a mão sobre o seu coração agora, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo e justo, nós estamos aqui neste dia, ao longo deste dia, que foi separado para estarmos juntos aqui, sendo arguidos, sendo importunados até pela Tua palavra, no sentido de que nós consigamos alcançar um mínimo de excelência e perfeição naquilo que somos e naquilo que fazemos. É certo que a caminhada está proposta, é de fato uma caminhada, e toda caminhada se caminha passo a passo. Oh Pai, às vezes mais lentamente, às vezes mais apressadamente, mas toda caminhada se faz por etapa e passo a passo. Nós queremos continuar crescendo nisso, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada servo teu aqui esta tarde encontre o seu lugar no corpo, como membro do teu corpo, e naquilo que efetivamente eles estão fazendo, como obreiros, como líderes, qualquer atividade, Pai, eles encontrem nisso a alegria, a satisfação. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o seu nome, para que nós outros também, Senhor amado, no envolvimento de cada um de nós na sua obra, nós encontremos nisso, Pai, a inteira satisfação. E qualquer tarefa, da mais simples a mais sofrida,
sofisticada, da mais humilde, a mais nobre, que porventura nós tivemos que realizar, nós possamos ter a consciência que estamos realizando para o Senhor, para a glória do Senhor, e como líderes, tirados da sua igreja, para servir a sua igreja. E não há projeto mais nobre do que isso, Pai. Obrigado pela oportunidade de poder servir na sua obra, porque o Deus Todo-Poderoso como Tu és, que tem todo o poder nos céus e na terra, não precisaria de nenhum de nós para fazer valer a sua vontade na terra. Mas não obstante a isso, Tu chegaste a nós, trouxeste-nos, tiraste-nos do mundo para a sua maravilhosa luz, a fim de que fôssemos reino de sacerdócio, luz das nações, nação santa, povo adquirido, para proclamarmos as obras daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, e nós nos envolvemos com uma tarefa e um ofício que tem alcance eterno. Toda função é nobre, toda profissão é digna, mas por mais que o médico faça, vai ficar aqui na lápide do seu túmulo. Por mais que o tecnólogo faça, vai morrer com ele no dia da sua morte. E nós estamos trabalhando e vamos levar conosco resultados que nos acompanharão por toda a eternidade. Agora dê-nos senso, Pai, para perceber e descobrir esse valor e agirmos de modo digno enquanto livres da sua obra. Não permita que nós nos acostumemos com o sagrado, que nós subamos e assumamos a tribuna da igreja na terça-feira, no domingo ou qualquer dia, como se estivéssemos assumindo simplesmente mais uma vez, mais uma mensagem, mas que nós chegamos ali com as pernas trêmulas, porque estamos diante do Senhor e do povo do Senhor, para falar a palavra do Senhor e conduzir o povo do Senhor até o corpo eternal. Em nome de Jesus Cristo, Pai, temos esse senso e essa compreensão. Em nome de Jesus, Pai, que nós reconheçamos, Pai, também nesta noite, a nossa obrigação pessoal de investir no sentido de melhorar nossas habilidades e burilar e lapidar nossos dons e vocação, para que nós alcancemos a competência no seu reino. Pai, saibamos, sem nunca nos esquecermos, que não há privilégio que não tenha a mesma medida da responsabilidade. Tu não distribui dons para que nós os colecionemos e usemos para nos imaginarmos melhor do que outrem. Tu distribui dons e o exercício deles na minha vida para eu servir aos outros. Esta é a função da nossa chamada. Fica conosco nessa tarefa e nesse afã, neste objetivo, pois sem Tua graça nós não vamos conseguir. Que o Teu Espírito permaneça sobre nós e a Tua graça seja comigo, Tua graça seja conosco. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Toma aí seu lugar. Muito obrigado. Obrigado ao pastor Esdras. Termina aqui a minha participação nesse encontro de líderes. Amanhã a gente retorna a Goiânia. Fica aqui meu abraço. Meu pastor está de viagem para a América e tem muitas atividades lá. E eu aproveitei esse feriado com muita insistência lá com o meu primeiro vice-presidente. Ele me liberou para vir atender aos amados irmãos aqui. Foi um prazer, viu, pastor Esdras? Uma alegria para mim reencontrar meus irmãos, meus amigos. Fica meu abraço. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor seja convosco. A obra é dele e também nós somos dele, para a glória do Senhor.